Vamos conversar com o secretário municipal de Meio Ambiente, Sérgio Vanzella. Sérgio, vamos falar sobre as árvores antigas que apresentam degradação ou em risco de queda. O que fazer? Rádio Difusora, bom dia. Bom dia. Na verdade é assim, né? Primeiro a gente tem que separar, são duas coisas diferentes. Árvores antigas são árvores que têm vários anos. E não é só porque ela é antiga que ela tem risco de queda. O que é uma árvore em risco de queda? É uma árvore normalmente alta, com mais de 3,5 metros ou 4 metros de altura de fuste, e que ela está acometida normalmente por alguma doença ou praga, né? Que faz o tronco dela internamente secar e às vezes a copa dela ainda está bem frondosa. E aí esse peso que fica em cima dela, sem essa resistência no tronco, um vento mais fraco, qualquer vento mais fraco pode realmente fazer ela provocar a queda dela. As árvores em risco de queda, existe alguma ação nesse sentido a fim de prevenir acidentes? Bom, vamos lá. Então, primeiro, né, a Secretaria do Meio Ambiente faz um levantamento do quantitativo de árvores que nós temos no município. Hoje nós temos aí cerca de 48 mil árvores na área urbana do município, que nós levantamos por satélite. E tem um outro trabalho que a gente desenvolve por amostragem, onde nós já amostramos cerca de 3 mil árvores, que é o inventário da arborização urbana. Então, nesse trabalho, por exemplo, a gente levanta várias informações das árvores por amostragem e, usando uma estatística de margem de erro, a gente consegue extrapolar para o município todo. Então, hoje, a gente sabe por essa estatística que 1,7% de toda a arborização urbana existe um risco de queda. Aí como que a gente faz a fiscalização e a solução do problema? Quando o nosso técnico identifica nas fiscalizações, ele já nos informa e a gente entra em contato com Defesa Civil, e nós, às vezes, eventualmente, nós fazemos o corte dessa árvore para já antecipar o risco, e também sempre temos o apoio aí também do Corpo de Bombeiros para fazer a poda dessas árvores de risco. A outra situação, que é a maioria das vezes, né, como são muitas árvores para fiscalizar, então, às vezes, o munícipe sentindo que existe esse risco, então ele liga para a Secretaria de Meio Ambiente ou para a Defesa Civil ou para a própria ouvidoria da Prefeitura e comunica que ela está preocupada com esse risco. Aí, nós detectando essa demanda, os nossos técnicos vão na residência para fazer a avaliação se realmente a árvore está em risco, se é necessário fazer o corte. Mas como são muitas árvores, a gente realmente precisa da ajuda da população. Então, aqui eu já falo, olha, você olhou a sua árvore, ela tem uma altura de tronco maior que 3,5 metros, 4 metros. Se você verifica que o tronco ali, o interior dela está podre, morto, e ela ainda está com a copa sadia, o que faz um peso em cima, então nos comunique para que os nossos técnicos possam estar indo no local para fazer essa verificação. Uma outra questão, né, importante é dizer o seguinte: muitas vezes a árvore ela não tem risco de queda, ela está saudável, mas mesmo nessa situação, dependendo do evento climático, né, você pegar ventos aí acima de 60, 70 ou até mais, né, de rajadas de vento, é possível que essa árvore caia, mas aí é uma situação realmente que não é o risco da árvore em si, mas sim um risco climático. Então esse risco existe até em árvores extremamente saudáveis. Pelo que o senhor disse aí, é possível identificar então se a árvore está para cair. E nesses casos, como denunciar esse risco iminente de queda de árvore, ou a quem recorrer, ou quais órgãos ou secretaria procurar nesses casos? Vocês podem estar procurando, pode estar falando tanto na ouvidoria da Prefeitura, quanto na Defesa Civil, quanto na Secretaria do Meio Ambiente. Qualquer um desses 3 órgãos que vocês entrarem em contato, né, a população entrar em contato, nós vamos estar fazendo uma visita no local. Hoje, basicamente, a arborização da cidade é da espécie Oiti. Uma vez, em uma entrevista à Rádio Difusora, o senhor demonstrou preocupação, pois naquele momento você destacou o importante a diversificação de outras espécies. Como está hoje essa situação aqui no município?
Olha, nós já tivemos em situação pior, né? Quando nós fizemos um primeiro levantamento do inventário, mais de 90% da arborização urbana era oiti. Esse inventário, como nós vamos atualizando ele constantemente, hoje nós sabemos que está em 84% de oitis, né? Então deu uma diminuída, mas realmente a nossa meta é cada vez mais diversificar. Para isso, nós paramos com a doação de oitis no viveiro e também com disque árvore plantando oiti. A gente trabalha hoje com cerca de 8 a 10 outras espécies que são adaptadas para a arborização urbana e dessa forma a gente busca realmente diversificar. Por que a gente busca essa diversificação? Não é porque o oiti é ruim? Não, na verdade, qualquer tipo de monocultura é ruim. Então, imagina se você tivesse 90% da mesma árvore no município e de repente aparecesse uma praga ou uma doença nova, nós íamos praticamente dizimar a nossa arborização urbana instantaneamente. Então, o que eu digo é o seguinte: qualquer que seja a atividade que nós vamos executar em termos de planejamento, a gente sempre tem que buscar imitar a natureza, e a natureza procura diversificar. Então é isso que também a gente tenta fazer. Hoje, Fernandópolis, existe um cenário perfeito em quantidade de árvore para o município na geração do oxigênio? Olha, hoje pode-se dizer assim, são muito poucos municípios que têm uma quantidade ideal de arborização na área urbana. Vamos falar da área urbana. O cálculo que a gente faz normalmente para saber qual o percentual adequado é feito em relação à ambiência urbana. Então, seria em termos de amenização da temperatura, que no ambiente urbano é maior do que no ambiente rural. Normalmente em torno aí de 2 a 3 graus de diferença. Então a gente faz o cálculo sempre procurando diminuir essa temperatura. Então, por exemplo, num ambiente desse aqui que nós estamos aqui do Horto Florestal, bem arborizado, você pode ter certeza que se sair daqui lá para o centro da cidade, lá vai estar uns 3 graus de temperatura mais alto. E esse cálculo diz o seguinte, que o ideal seria nós termos aí 20% da área urbana coberta por copa de árvores, né? E hoje, pelo nosso plano municipal de arborização urbana, o cálculo que a gente tem é que nós deveríamos praticamente dobrar a quantidade de árvores plantadas no município. Hoje nós temos 48 mil, então nós temos que plantar aproximadamente mais 50 mil árvores no município, e o nosso plano de arborização urbana impõe essa meta hoje mais ou menos em 12 anos que nós estamos tentando colocar essa meta. Então é um plano de arborização que já foi aprovado na Câmara e está em vigor. Com esse plano de arborização, a produção de oxigênio seria satisfatória para o município? Perfeito, né? Com relação a esse ponto que você tocou, né, da relação de produção de oxigênio e assimilação de gases de efeito estufa, hoje Fernandópolis nós podemos dizer que é um município que trabalha muito bem isso, inclusive na economia circular. Então, por exemplo, todas as árvores que são cortadas, as podas das árvores, elas vão para um local que nós chamamos de ecoponto do galho, que fica ali para baixo da FEF. E ali essas árvores são trituradas e gera mais ou menos uma quantidade de 4 mil toneladas por dia. E esse material ele é reutilizado tanto na adubação quanto na geração de energia térmica, né? Então, o que é isso? Isso é basicamente fomentar a economia circular. Então, o que nós estamos gerando de gases de efeito estufa, a gente assimila pela arborização urbana e retorna isso na economia. Então seria uma ciclagem aí de gases de efeito estufa. Então, para a gente realmente ter um cenário ideal, seria a gente atingir esses 20% de cobertura de árvores em Fernandópolis, e o primeiro passo já foi dado, que é a aprovação e a elaboração do nosso Plano Municipal de Arborização Urbana. Secretário, sabemos que hoje nós temos o Viveiro Municipal, que trabalha na arborização do município. Quem tiver interesse em plantar uma árvore em frente à residência, é bom que procure a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para ter ali todas as indicações necessárias para que plante uma árvore com responsabilidade, é isso? Exatamente isso, né?
Se vocês acessarem o nosso Plano Municipal de Arborização Urbana, lá vocês vão ver que já são recomendadas lá espécies adaptadas à infraestrutura urbana. Então, assim, por mais que nós, munícipes, né, tenhamos a boa vontade, eu quero implantar um ipê amarelo em frente à minha casa, né, porque é bonito e tal, mas futuramente vocês mesmos, né, o munícipe mesmo pode ter problemas com a infraestrutura da casa dele e vai ter que cortar. Então, eu peço aos munícipes, né, sempre que vocês forem plantar e tiverem dúvidas da espécie mais adequada, procure a Secretaria de Meio Ambiente. Aqui nós temos os técnicos, ele pode ir no local, dar a orientação, a melhor escolha da espécie. Se o munícipe optar pelo disque árvore, a nossa equipe vai lá, inclusive corta a calçada, planta na profundidade adequada, a espécie adequada. Então, assim, hoje o munícipe ele tem na mão uma ferramenta muito importante para a arborização urbana, então é sempre bom estar consultando os nossos técnicos aqui. Gostaria de agradecer pelas informações. Rádio Difusora FM sempre se coloca à disposição. Tá, ok, agradeço e um abraço a todos aí, ouvintes da Rádio Difusora.